Simbora para mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura. E se você ouviu o áudio anterior, sabe que hoje nós também vamos ler um livro inteiro da Bíblia, gente, que vai ser, adivinha? Colossenses. São 4 capítulos apenas e a gente vai ler ele todinho neste áudio aqui. Pegando as informações para te contextualizar quanto a este livro lá no site bibliaonline.com.br, Colossenses é o 51º livro da Bíblia e 12º do Novo Testamento e se destina à igreja em Colossos. Contém diversas instruções para os erros que os cristãos da região estavam cometendo. Mais um livro atribuído ao apóstolo Paulo, com o auxílio de Timóteo. Ao longo dos 4 capítulos, nós podemos acompanhar os conselhos de Paulo aos Colossenses, após ser alertado por Epáfras de que o povo de Colossos estava praticando falsas doutrinas, distorcendo os ensinamentos e a visão que tinham de Cristo. O apóstolo Paulo auxilia os cristãos para que praticassem corretamente a vida cristã, lembrando-os da supremacia do Senhor, de que Ele é o nosso Salvador e somente através da fé haverá a salvação. Nesse livro também há instruções voltadas para homens e mulheres, pais e filhos, servos e senhores, para que possam ter uma boa convivência entre eles. Paulo alerta também sobre a necessidade dos cristãos manterem suas vidas voltadas para o Senhor, fugindo de falsos ensinamentos e filosofias. A partir do momento em que escolhemos crer no Senhor, nossas vidas são transformadas e essa transformação também se reflete no modo como agimos com outras pessoas, devendo sempre ter amor e união com o próximo. Portanto, nesse livro de Colossenses, nós podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Colossos, que estavam praticando de forma errada os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Paulo lembra a todos da necessidade de voltar às suas vidas a Cristo, da sua plenitude e de que somente através dele é que há salvação. Então vamos lá para o nosso capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai. Ação de graças e oração. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação,
pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda a acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O trabalho de Paulo pela Igreja. Agora, alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus para apresentar a vocês, de modo pleno, a sua palavra, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Liberdade em Cristo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês,
Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração da festa da lua nova ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Capítulo 3. Instruções para uma vida santa. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Instruções para a família cristã. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos,
Cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e nisso não há favoritismo. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Capítulo 4. Outras instruções. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Saudações finais. Tíquico, irmão amado, servo fiel e colaborador no serviço ao Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitar vocês, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus e tem sido um consolo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A respeito dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, procure cumprir o mistério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. E assim, minha gente, nós encerramos então este áudio de leitura e mais um livro da Bíblia. Amanhã nós começaremos um novo. Um grande beijo, lembrando que se você ainda não for inscrita no canal, já se inscreve, ativa a notificação aí para ser avisada sempre que um novo vídeo ou áudio for publicado por aqui e compartilha essa mensagem, assim você nos ajuda a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Pode ter certeza que tem muita gente precisando disso. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!